não sei se vai te ajudar. Abacuque fica entre Sofonias e Naum. Ajudou? Não ajudou não? Vai lá para o final do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, 1 a 3. Depois o capítulo 2, os 2 primeiros versículos. E depois o capítulo 3, 16 a 18. Você vai me acompanhando e assim nós vamos ler a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 1. Quem achou, diga aleluia. Não é aleluias não, irmão, é aleluia. Aleluia, seja louvado seja Deus. Se você falar aleluias, você vai falar louvado seja os deuses. Amém? Amém. Então amém. Se você achou, diga aleluia. Aê, aleluia, isso aí. Os primeiros versículos diz assim a palavra de Deus: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Pule, por favor, para o capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Viajarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá, e tardará, e esperá-lo-á, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pule agora para o capítulo 3, a partir do versículo 16, é o final desse pequeno livro. Do 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das costas,
e me fará andar sobre as minhas alturas. Você pode glorificar o Senhor pela palavra dele nessa noite? Não, eu não vi você glorificar. Você pode glorificar o Senhor pela palavra dele lida nessa noite? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Você pode dizer aleluia? E você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Vamos orar. Pai santo que está nos céus, Pai querido, amado, bondoso Senhor, Tu que dá descanso à nossa alma, Tu que és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Tu que nos sondas e nos conhece, conhece o nosso viver, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Nem ainda chegou uma palavra em nossa boca e Tu conheces o nosso pensamento. Nós te bendizemos na grandeza da Tua existência. Nós te bendizemos na grandeza que há no Teu poder. E Senhor, diante da Tua majestade e santidade, e mediante a palavra lida, queremos aquietar nossa alma. E ó Deus, e pedir ao Senhor que por misericórdia e graça venha falar aos nossos corações, venha falar aos nossos ouvidos nesta noite. Oramos pedindo, Pai, o entendimento da revelação da Tua palavra e a aplicação dela para a nossa vida, para a prática do nosso viver, Senhor. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Por favor, deixe o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Não se distraia. Não pegue o telefone, não pegue algo que possa te distrair. Deixe o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Posso ouvir um amém, amados? Pois bem, eu quero falar nessa noite sobre avivamento. Amo estudar sobre avivamento. Amo ler sobre avivamento. Amo ler histórias de avivamento. E amo viver avivamento. E é sobre avivamento que eu quero falar nessa noite. E o tema é avivamento. Resposta de Deus em um tempo de crise. O tema da mensagem é esse: avivamento. Resposta de Deus em um tempo de crise. Parece que a cada dia, meus amados irmãos, a nossa angústia aumenta por tantas dificuldades e crises. Não faz muito tempo, cerca de 5 anos atrás, nós nem poderíamos estar aqui reunidos no templo da casa do Senhor. Há 5 anos atrás, estávamos em nossas casas, cada um dentro da sua própria residência. Lembro-me uma vez que um domingo como esse, o irmão Marlon foi à minha casa com um violão. E nós fomos naquele dia os levitas do culto. Marlon tocando violão e cantando, porque nesse tempo ele era meu vizinho, e eu pregando depois. Nós fomos os levitas do Senhor naquele dia. Via, eu não sei se era Instagram ou se era YouTube, eu creio que era Instagram. Naquele dia, nós acompanhamos o culto pela internet. E desta forma mesmo, irmão Marlon cantando, louvando e eu pregando. Que dias angustiantes. A sensação que nós tínhamos naquele tempo é que nós não sairíamos desse momento de crise que trouxe consequências grandiosas, terríveis para a sociedade. Estima-se que a nossa sociedade será a mais doente emocionalmente falando de todos os tempos. E nós estamos vendo isso. A crise, ela está diante dos nossos olhos. Política,
social, e você tem acompanhado a crise política, evidentemente, a crise social. Por certo, você está vendo o que está acontecendo e ouvindo o que está acontecendo, mas posso te afirmar que a maior crise não é política. A maior crise não é social. A maior crise é a crise moral. A mãe de todas as crises. Porque foi através da quebra da santidade, por causa do pecado, que a crise moral entrou na humanidade. Crise sempre houve na história da humanidade e sempre haverá, até o dia que o Senhor nos tirar aqui dessa terra. A grande questão na nossa geração e sobretudo sobre nós, os filhos de Deus, não são as crises que nos cercam. A grande questão é como nós, os filhos de Deus, reagimos ante as crises. Penso que quando uma igreja, o povo de Deus está vivendo um avivamento, não há crise que venha sufocar ou suplantar esse avivamento. Avivamento vem de Deus. E quando o avivamento ele vem de Deus e o povo vive esse avivamento, as crises são superadas. Interessante que os grandes avivamentos da história, eles nasceram em tempos de crise. Eu não vou entrar aqui na história, você pesquisa e você vai ver os maiores avivamentos da história. Seja os avivamentos da Europa, seja na América, ou nas Américas, na Ásia, na África. Eles surgiram a partir de um tempo de crise. E é claro que em tempos de crise, Deus sempre levantou alguém que fosse uma chama viva do poder dele para incendiar um povo, uma nação. Avivamento é assim. Ele vem para o coração de uma pessoa, de algumas pessoas, e depois ele incendeia quem está perto. Eu tenho e quero ter com você, meu amado irmão, uma grandiosa expectativa do que Deus irá fazer em nosso tempo. O cenário profético de Deus está dizendo que nós precisamos e carecemos viver um grande avivamento. E deixa eu te falar que cenário profético não tem nada a ver com adivinhar o futuro. Eu sempre digo que adivinhar o futuro é outra coisa. Quando eu falo cenário profético, eu estou falando de um alinhamento entre Deus, sua palavra e o povo dele, que entende e vive aquilo que ele está dizendo por meio da sua palavra e pela voz do Espírito. Isso é um alinhamento profético. Então o alinhamento profético em nossos dias está dizendo que o povo de Deus precisa entrar debaixo de uma nuvem de glória e poder, de graça, chamada avivamento. Não se assuste no que eu vou te falar, mas avivamento é como uma nuvem. Ela vai andando, e somos nós como povo de Deus que devemos estar debaixo dela. Quer uma prova disso? Israel no deserto, 40 dias e 40 anos Israel ficou no deserto, mas não era para viver 40 anos no deserto, era apenas 4 dias. O plano de Deus é que Israel pudesse caminhar no deserto durante esses 4 dias. A nuvem de glória à noite e a nuvem, o fogo à noite, a nuvem de dia, protegia Israel. Israel era conduzido pela nuvem, pela glória, pela Sheriná. Se a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem parava,
O povo montava acampamento, o tabernáculo, e o povo parava. E quando o povo parava, é porque Deus tinha algo a dizer e a fazer. Depois a nuvem saía e o povo caminhava mais uma vez. Assim é o avivamento. Nós seguimos a nuvem de glória de Deus, a nuvem do poder de Deus, a nuvem da presença de Deus, a voz do Espírito de Deus. Por hora, por alguns minutos nós paramos. E paramos por quê? Porque precisamos ouvir as orientações de Deus, precisamos sentir a presença dEle, precisamos ouvir as correções de Deus. A nuvem vai e nós andamos e nós nos movimentamos, porque a igreja é movimento, não é monumento. Como diz o pastor Doniz, meu amigo. Abacuque viveu em cerca de 610 antes de Cristo, próximo do nascimento de Jesus. Ele foi filho de sacerdote. E os últimos anos de Abacuque havia terminado um período interessante em Israel. No tempo em que Abacuque começou a profetizar, viver a profetizar, tinha terminado um tempo em Israel muito interessante. Que tempo? O tempo do rei Josias. E nos tempos do rei Josias, um grande avivamento se fez em Israel. Foi quando o livro foi achado no templo e a nação de Israel inteira se dobrou diante do Senhor. Esse tempo havia passado. A nuvem de avivamento dos tempos do rei Josias havia passado. E a nação de Israel voltou a mergulhar em crise moral, ética, social, idolatria, frouxidão da lei. O sacerdócio havia sido profanado. Por conta disso, Deus estava dizendo por boca de outros profetas, inclusive Jeremias, que a nação de Israel passaria por uma correção. Que a nação de Israel iria para o cativeiro da Babilônia, que uma nação viria conquistar a nação de Israel e fazer dela uma nação escrava. Assim nasce o livro de Abacuque. Assim nasce a história de Abacuque. Para sermos mais precisos, assim nascem as profecias de Abacuque. No meio da crise. Quando a crise se instaura na nação de Israel, levanta alguém, esse alguém é Abacuque, para enxergar o que Deus estava fazendo, mas também e sobretudo para enxergar o que Deus faria. É assim que nasce o livro de Abacuque, que vamos ver nessa noite. Assim nasce uma chama de avivamento no coração de um homem. E deixa eu te falar, basta a chama apenas de um coração de homem para um povo inteiro ser incendiado pela presença dele. Posso ouvir um amém? O livro de Abacuque se divide assim. Primeiro Abacuque questiona Deus, depois Deus responde a Abacuque, depois Abacuque entende a resposta de Deus, e por último Abacuque vai louvar a Deus. Então eu quero nessa noite, baseado aqui na experiência do profeta, vivida por ele, eu quero fazer algumas perguntas. Você vai perceber, elas vão aparecer aqui na tela. Algumas reflexões que quero fazer nessa noite. Eu quero fazer reflexões sobre avivamento. E essas reflexões são baseadas aqui na experiência do profeta Abacuque. Eu gostaria, meu irmão, que você absorvesse essas perguntas reflexivas para todos nós nessa noite. Fique tranquilo, porque Abacuque também vai fazer perguntas a Deus, e Deus vai responder ao seu profeta.
Fique tranquilo, porque Deus nunca deixa o seu povo sem resposta. Deus nunca deixa o filho dele sem resposta, amém? Vou falar de novo. Deus nunca deixa o povo dele sem resposta. Deus nunca deixa o filho dele sem resposta, amém? A resposta de Deus pode ser sim, a resposta de Deus pode ser não, a resposta de Deus pode ser espera. Fato é que Deus nunca vai deixar o povo dele, os filhos dele, sem resposta, quando os filhos dele sabem fazer perguntas a ele. Posso ouvir um amém? E é isso que eu quero ver com você nessa noite. Eu quero extrair, exaurir aqui desse texto, desse livro, algumas reflexões, e eu espero que essas reflexões venham abençoar a sua vida nesta noite. Amém, amado? Amém. Vamos à primeira reflexão. Vai aparecer na tela, está aqui. Já apareceu, vai aparecer. Vai aparecer. A primeira reflexão é essa aqui, ó. Quando que há necessidade de clamarmos por um avivamento? Primeiro a reflexão, a pergunta. E por alguns segundos você vai ruminar essa pergunta. É claro que nós vamos dar a resposta baseada no livro, na profecia. Mas antes, tente ruminar a pergunta reflexiva e a reflexão da pergunta nessa noite. Quando que há necessidade de clamarmos por um avivamento? A resposta: quando o que nos cerca sufoca-nos a ponto de incomodarmos e nos tirarmos da acomodação. Essa é a resposta. Quando que nós entendemos que precisamos clamar por um avivamento? Quando o que nos cerca nos sufoca a ponto de nos incomodar e nos tirar da acomodação, porque são duas coisas completamente distintas, completamente diferentes: incomodação e acomodação. Nesse tempo, o rei Josias já tinha passado, já falei isso para você. A acomodação tomou conta da nação de Israel. Por isso que quando uma igreja não está debaixo de um avivamento, o perigo dela encontrar a acomodação é muito grande. E você sabe muito bem que depois da acomodação pode vir o pecado, a distância de Deus. Por isso que nós louvamos pela vida do profeta Abacuque, e eu quero louvar pela sua vida nessa noite. Como assim, pastor? Num tempo de crise e acomodação, alguém se levanta com um incômodo na alma, ou seja, alguém está desconfortável com a realidade vivida pela sua própria nação. Abacuque está angustiado. Abacuque está completamente incomodado com o quadro que estava diante dos seus olhos. E por isso que ele vai perguntar: Deus, como assim? O Senhor vai permitir que uma nação inimiga venha nos invadir, nos tomar e fazer de nós escravos? Deixa eu te falar uma diferença que há entre reclamar e murmurar e clamar. Clamar é quando você faz como fez Abacuque: Senhor, até quando? Senhor, o Senhor pode me responder? Reclamar é quando você diz para Deus: Deus, cadê o Senhor que não fez nada por mim? Eu não mereço estar aqui. Olha como eu estou, o que eu estou fazendo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Fulano não fez isso por mim, a igreja não faz isso por mim, o pastor não faz nada por mim. Isso não é clamar, isso é reclamar, é diferente.
O profeta não está reclamando, ele está clamando. Isso ensina que o profeta tinha intimidade com Deus. O crescimento das ações do inimigo não pode ser maior do que o clamor do Senhor ao Senhor. A crise não pode ser maior do que a oração da igreja. Vou falar de novo. A crise e as crises não podem ser maior do que a oração da igreja. As crises não podem sufocar a igreja de Cristo. A sua voz não pode ficar calada, sufocada por nenhuma crise, seja ela pessoal, seja ela moral, seja ela social, não pode. Você foi chamado nesse tempo para clamar a Deus. Abacuque está questionando Deus por que um povo cruel e idólatra seria instrumento dele para castigar, ou melhor, para corrigir seu povo. Era difícil para o profeta entender que Deus tinha ciência de tudo e que ele não tinha perdido o controle. Assim somos nós. É difícil às vezes entendermos que Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Ei, irmão, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle do povo dele. Deus nunca perde controle. A sensação inicial de Abacuque era que Deus havia se afastado e deixado o seu povo. Suas palavras levavam a esse entendimento. Mas Abacuque não estava percebendo que o Senhor estava ouvindo o seu clamor, o seu coração, a sua dor. Eu sei que é difícil no meio da crise levantarmos clamor ao Senhor, buscar a face dele. Mas é assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que os grandes homens e profetas de Deus e mulheres de Deus fizeram na história. Buscaram a Deus. Avivamento é quando a igreja abre a boca, libera a fé e suplanta qualquer crise, clamando a Deus pela presença dEle, pela resposta dEle, acreditando que Ele não perde o controle. Eu quero chamar a atenção da igreja de Jesus nesse tempo presente aqui, nesse templo. Quero chamar a atenção da igreja nesse tempo aqui, nesse templo. Onde estão os Abacuque desse tempo? Preste atenção na palavra Abacuque. Abacuque, a palavra Aba. Vamos separar Aba. Vamos prestar atenção no prefixo Aba. O que significa a palavra Aba? Aba significa paizinho querido. Abacuque significa abraço do pai. Eu quero chamar a atenção da igreja de Jesus nesse tempo. A igreja que tem intimidade com Aba. Eu quero chamar a atenção como profeta do Senhor nessa noite, a igreja aqui presente, para deixar a crise. Não abrace a crise, abrace o Senhor, porque o Senhor é Deus presente na tua vida. Ele vai abraçar você e Ele vai falar ao seu coração: eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi o controle da história. Assim nasce um avivamento. Assim precisamos de um avivamento. A necessidade começa no clamor e no abraço a Deus. Diga comigo: a necessidade do avivamento nos leva a clamar a Deus
e abraçar a sua vontade. Amém, amado? Aleluia. Vamos à segunda pergunta. Como provocar um avivamento em tempo de crise? Como que nós podemos provocar um avivamento em tempo de crise? Antes da resposta, deixa eu dizer uma coisa. Não é pastor que provoca avivamento, ainda que possa ser. Não é diácono que provoca avivamento, ainda que possa ser. Não é um louvor bem entoado, bem aprimorado, que provoca um avivamento, ainda que possa ser. Pastor, mas quem pode provocar um avivamento? Antes de responder como, a pergunta é: quem pode provocar? Sabe quem? Quem está cheio do Espírito, quem está em conexão com os céus, e quem tem fome pela presença de Deus e fome de justiça em seu tempo. Quem tem fome de justiça em seu tempo, quem tem fome pela presença de Deus, quem está conectado com os céus, quem é cheio do Espírito Santo, pode provocar um avivamento desse tempo. Então, antes de responder a segunda pergunta, deixa eu ver se tem provocadores de avivamento aqui nesta noite. Deixa eu ver, levanta a sua mão bem alto se você é provocador de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Como provocar um avivamento? A resposta é: busque intensamente ao Senhor e se quebrante diante dele. O capítulo 2 vai dizer que Abacuque, em meio à crise, angustiado, questionando Deus ainda, ele resolve fazer uma coisa que muitos de nós negligencia, que muitos de nós não faz. O que, pastor? Abacuque resolve subir em uma torre de vigília. Diga comigo, torre de vigília. Fale mais alto, torre de vigília. Mas o que era uma torre de vigília? Torre de vigília era um lugar alto que os soldados ficavam em sentinela para observar se o inimigo estava vindo. Era construído no alto de muralhas, protegido, permitia uma visibilidade altíssima para enxergar se o inimigo estava vindo. E geralmente era em campo aberto, para ter uma visão ampla. A pergunta é: Abacuque era soldado? Não. Abacuque era Três falaram. Abacuque era soldado? Não. Abacuque era Cinco falaram. Abacuque era soldado? Não. Abacuque era profeta. O que o profeta está fazendo numa torre de vigília? Aí você vai dizer: o profeta está vigiando se o inimigo está vindo, porque Deus falou e já estava vacinado pela boca de Jeremias que não tinha jeito, os babilônicos iriam conquistar Israel e fazer de Israel uma nação escrava. Então, pastor, de maneira lógica, Abacuque vai se tornar, por algum momento, um soldado, vai subir na torre de vigília e vai observar se o inimigo está vendo.
certo, errado. O que Abacuque vai fazer em uma torre de vigília? Fale comigo. Abacuque foi buscar a Deus intensamente e se quebrantar diante dele. Por que você sobe na torre de vigília para vigiar o inimigo? Por que você está tão preocupado com o inimigo? Pastor, eu não posso ficar preocupado com o inimigo? Pode. Mas a sua preocupação do inimigo não pode ser maior do que a sua vida de oração, a sua vida de busca, o seu quebrantamento, o seu coração rasgado diante de Deus. Por quê? Porque o inimigo, Deus toma conta dele. Porque o inimigo, Deus vence por nós. Era para você falar aleluia, glória a Deus, ou pelo menos um amém de chipigata, irmão. O inimigo, Deus vence por nós. Melhorou um pouquinho, mas tem muita gente duvidando. Tudo bem. Então passa por uma luta que você vai ver que é oração. Aí você vai perceber e entender o que é Deus vencer por nós. Pastor, não está claro. Vai ficar agora. Abacuque transforma a torre de vigília em lugar da presença de Deus. Eu disse a você que muitos de nós negligenciam isso. O que, pastor? Subir em um lugar alto, nas regiões celestes, e entrar na presença de Deus. Porque as nossas verdadeiras lutas e guerras, elas não acontecem aqui, nesse plano reto. Não. As nossas verdadeiras batalhas, elas são travadas aqui, nas regiões celestes. E somente quem tem coração rasgado na presença de Deus, quem busca Deus de maneira intensa, vai poder subir na torre de vigília e entrar na presença de Deus, acreditando que Deus vai trazer resposta. Eu quero convidar a igreja de Jesus a subir na torre de vigília nessa noite. Irmão, que a sua oração possa ser poderosa, que a sua vida de oração possa ser diferente a partir de hoje. Que você entre nas regiões celestes nessa noite, porque você fazendo assim, você vai provocar um avivamento. Que a sua subida nas regiões celestes, na torre de vigília de oração, de busca, de coração rasgado, possa nessa noite provocar um grande avivamento. Posso ouvir um amém? Pega a história de Martim Lutero. Um dia Martim Lutero subiu num castelo. Ficou sozinho com Deus. Apenas ele, um coração incendiado por mudanças, um pote de tinta e uma caneta em forma de pena, uma tenaz. A história diz que Martim Lutero começou a orar, a buscar a Deus e a escrever as teses contra a igreja romana. A presença de Deus era intensa no castelo que Martim Lutero subiu para escrever as teses. Mas o diabo também visitou Martim Lutero naquele castelo, a ponto de Martim Lutero olhar e ver o semblante de Satanás na sua frente, tentando intimidá-lo para ele parar. E a história diz que Martim Lutero pegou o tinteiro e foi contra a parede, jogou com toda a força e disse: castelo forte é o meu Deus. Daí nasceu a canção Castelo Forte é o Nosso Deus, o hino clássico. Todas as vezes que você sobe na sua torre de vigília, Deus te protege
Ele se torna o teu castelo forte. Ele se torna o teu braço forte. A sua destra forte cobre você. Enquanto você está no castelo forte, Deus na sua torre de vigília, quebrantando-se, abrindo o seu coração, rasgando a sua alma, Deus está aqui na terra, produzindo na igreja um grande avivamento. Eu convido a igreja a subir na torre de vigília, para que no alto das nossas orações, da nossa busca, Deus entre nós, provoque nesse tempo um grande avivamento. Reaja aí, irmão, por favor. É assim que provocamos um avivamento em tempo de crise. À medida que Abacuque subia, ele ouvia a palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? À medida que Abacuque subia e orava, ele ouvia a palavra de Deus. É assim, quando o avivamento chega, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus de maneira clara, nítida, e a palavra de Deus entra no nosso espírito e provoca em nós mudança. Diga comigo: à medida que Abacuque subia e orava, sua fé era renovada. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: o justo viverá da fé. É assim mesmo. Quando você sobe na torre de vigia, a sua fé é renovada. E você não é aquele que anda pela vista, você anda por fé. Nós não somos guiados pelaquilo que vemos, somos conduzidos pelaquilo que nós vemos. E somente a fé nos conduz naquilo que nós vemos. Amém. À medida que Abacuque orava, diga comigo: à medida que Abacuque orava, a visão de Deus se tornava clara. Deus falou assim: Abacuque, pega uma tábua, escreve. Mas escreve em letras garrafais, para que quem possa passar correndo possa ver. Escreve, Abacuque, a visão é essa: eu vou julgar o meu povo, eu vou vencer o inimigo. Por trás, ainda Deus estava dizendo, porque é contexto histórico: eu vou renovar o meu povo, eu vou trazer o meu povo de volta. Contexto histórico. O que Deus colocou em letras garrafais é uma visão para Abacuque. O que está no Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus feixes. Escreve, Abacuque, que meu povo vai ir chorando, e o choro vai ser como lágrima, como semente na terra, mas eles vão voltar colhendo os frutos das suas lágrimas. Avivamento é isso, irmão. Nós regamos a terra com as nossas lágrimas, com os nossos quebrantamentos, e elas geram semente profética, para que no tempo oportuno Deus possa fazer com que os frutos do avivamento apareçam. Eu quero viver isso nesse tempo, e se você quer viver isso nesse tempo, em nome de Jesus, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus nessa noite. Louvado seja Ele. Terceira pergunta: quando que de fato estamos entendendo o que Deus está fazendo por meio de um avivamento? Quando que de fato estamos entendendo ou entenderemos que o Senhor está fazendo por meio de nós um avivamento? Resposta: quando as nossas estruturas internas e externas forem sacudidas por Ele, e quando os seus planos estiverem claros diante dos nossos olhos, físicos e espirituais. Eu vou ficar só com a primeira parte da resposta. Para tanto,
Eu vou pedir para você observar comigo o versículo 2 e o versículo 16 do capítulo 3. Já estamos no capítulo 3. Repare comigo o versículo, apenas esses dois versículos. O versículo 2 e o versículo 16 do capítulo 3. Olha o que diz o versículo 2 novamente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então no versículo 2, um grande temor tomou conta da alma de Abacuque. Por quê? Porque Deus falou com ele na torre de vigília. Meu irmão, como é que você vai temer a Deus se você não sobe na torre de vigília? Como que suas entranhas vão sentir a presença de Deus se você não sobe na torre de vigília para ouvir o que Deus quer falar com você e para você ouvir a palavra dele? Agora vai para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Isso aqui é literalmente profundo. O 2 começa assim: ouvi, Senhor. E como é que você acha que começa 16? Ah, irmão, olha aí para a sua Bíblia. Eu só vou continuar se você olhar para a sua Bíblia. Não vale telefone celular. Sua Bíblia. Olha aí para a sua Bíblia. Se algum visitante estiver sem Bíblia, mostra a sua Bíblia para o visitante. Olha o que diz o versículo 16, apenas o começo. Quando eu ouvi. No 2, ouvi, Senhor, a tua palavra. No 16, ouvindo eu. No 2, ouvi a tua palavra e um temor tomou conta de mim. No 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. E a sua voz tremeram os meus lábios. Aleluia. Entrou a podridão nos meus ossos. Aleluia. E estremeci dentro de mim. Agora o profeta temia, tremia, temia. Perdeu o controle das suas emoções. Seus músculos foram mexidos, seus lábios estavam trêmulos, sentiu como se tivesse cheio de monstro. Em outras palavras, bêbado. Mas ele não estava bêbado, monstro, ele estava cheio do Espírito. Mas ele sentiu como seus ossos estivessem podres. Sabe o que é isso? Sentir a sua própria miserabilidade. É como Isaías: ai de mim, que vou perecendo. Porque eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É como Davi, depois que pecou e foi confrontado com a palavra, disse: enquanto me calei, os meus ossos se secaram dentro de mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Isso é indicativo espiritual de que estamos vivendo avivamento. Isso é indicativo que Deus está promovendo o avivamento a partir de nós. O que, pastor? Habilidade, talento, capacidade? Não. O que, pastor? Capacidade de mover multidões,
com palavras doces e suaves que mexem no ego. Não. Sinal de que Deus está fazendo um avivamento por nós é quando as nossas entranhas espirituais são mexidas. Embora trêmulo diante da calamidade, da crise que estava prestes a acontecer, diz o texto que Abacuque descansou no Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, que eu vou liberar para o seu coração agora. Você que sobe na torre de vigília, você que rasga seu coração na presença de Deus, você que se quebranta diante dEle, você que chora na presença dEle, você que clama pela igreja de Jesus, você que clama por essa nação, você que clama por uma alma perdida, você que chora pelos seus filhos, você que quando é confrontado com a palavra e com a glória de Deus, você sente as suas entranhas serem mexidas pelo Espírito. É para você que Deus está dizendo o que diz aqui na sua palavra: descansei eu. Descansei eu. Descansei eu. O verdadeiro descanso de quem provoca o avivamento, de quem vive o avivamento, está debaixo das asas do Todo-Poderoso e ouvindo a sua voz, falando ao nosso espírito. Levanta a sua mão, irmão, no nome de Jesus, por essa palavra revelada. Eu profetizo nesta noite que você vai viver o seu tempo de descanso. Seu tempo de descanso vai chegar. Você vai sentir o descanso de Deus. Eu profetizo para você nessa noite, Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Por que será que as nossas estruturas não são mais sacudidas como antes? Por que será que os nossos sentimentos e nossas entranhas espirituais não são sacudidas como antes? Sabe por quê? Porque distanciamos de Deus, da intimidade com Ele, dos seus planos e do entendimento de que Ele está dirigindo a nossa vida por sua boa, agradável e perfeita vontade. A sensação que tenho como profeta nesse tempo é que o povo quer estar perto de Deus, mas rodeado de milagres e de bênçãos, mas verdadeiramente está longe da presença e da palavra, da visão de Deus, dos planos dele, dos propósitos dele. Essa é a sensação que tenho como profeta nesse tempo, meu querido, meu amado irmão. Eu estou abrindo meu coração, falo eu, não a palavra agora. A sensação que tenho é que somos um grupo de consumistas espirituais. E não consumidos pela glória de Deus. Posso falar de novo? E aqui fecho a minha palavra pessoal. A sensação que tenho é que nós estamos em um grupo cercado de pessoas que são consumistas de culto, consumistas de campanhas,
consumistas de cultos, onde a emoção precisa falar mais alto para encher o ego. A sensação que tenho é que nós estamos precisando de remédio para curar as nossas feridas, as nossas grenganas, as nossas podridões, gangrenas, não é isso a palavra? Mas quando queremos, ou melhor, quando Deus quer nos curar de verdade, a gente não toma antibiótico, a gente toma dipirona. Nós não estamos sendo consumidos pelo poder e da glória de Deus. Consumido como assim, pastor? Consumido em nosso pecado, em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nossa soberba. Que nesta noite suas entranhas espirituais sejam mexidas pelo Espírito Santo de Deus, a ponto, meu irmão, de Deus, por meio da sua vida, provocar um avivamento nesse tempo. Eu posso ouvir um amém? E vamos agora para a última pergunta dessa noite. A última pergunta dessa noite é: quais sinais em nós de que vivemos um avivamento e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas? Quais sinais em nós de que vivemos um avivamento de verdade e que de verdade entendemos que Deus está no controle de todas as coisas? Quais sinais? Resposta de Abacuque. Primeiro, louvor nos lábios, não importando com as circunstâncias. Segundo, confiança no poder e na força de Deus. Terceiro, quando andamos na dimensão do Espírito, porque Abacuque vai dizer: Ele me fará andar nas minhas alturas. Abacuque agora não está entendendo somente que Deus iria castigar o povo. Abacuque não está apenas entendendo que Deus ia avivar seu povo. Abacuque estava vivendo o avivamento de Deus, sem que ele ainda não acontecesse. Não espere o avivamento chegar. Viva você um avivamento hoje, agora. Interessante que Abacuque vai usar os lábios, os mesmos lábios do capítulo 1 que diz: Senhor, até quando? Presta atenção nisso aqui. Eu estou caminhando para o final. Eu só peço um pouquinho mais da sua atenção. São os mesmos lábios, tá? Os mesmos lábios que vão perguntar: Deus, até quando? São os mesmos lábios que vão dizer: ainda que a figueira não floresça. Por que Abacuque está dizendo ainda que a figueira não floresça? Figueira é símbolo nacional de Israel. A figueira fala de esperança, porque todas as vezes que alguém ia para a figueira, ele colhia o fruto. Ele sabia que depois do fruto vinham as folhas. Falei na quinta-feira que a figueira é diferente, e por isso Jesus amaldiçoou a figueira. Ela primeiro dá o fruto para depois dar as folhas. Então, o que Abacuque está dizendo: ainda que a esperança foi embora,
todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga amém. Abacuque está dizendo com seus lábios: ainda que não haja fruto na vide. Vide é outro símbolo nacional de Israel. Ele aponta para o vinho, ele fala de vinho, e vinho fala de alegria. Abacuque está dizendo: ainda que a alegria fuja da nação, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a alegria fugiu do mundo, ainda que o mundo não tenha alegria, todavia nós, a igreja, nos alegramos no Senhor, porque Jesus é o nosso vinho. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia. Mas Abacuque está louvando ainda, ele está dizendo: ainda que o produto da oliveira minta. Quando o agricultor ia colher a oliveira, a primeira coisa que ele fazia era amassar uma azeitona. Antes de começar o processo de levar as azeitonas para a prensa, ele pegava uma azeitona e esmagava na mão, nos dedos. Por quê? Porque havia azeitonas, ou pé de azeitonas, que as azeitonas, ao esmagar, só tinha casca, não tinha suco ou sumo. Chamava isso azeitona mentirosa. E Abacuque está dizendo: ainda que a oliveira minta, o produto dela minta, ou seja, ainda que só tenha casca, ainda que só falta unção lá fora, mas eu me alegrarei no Senhor, porque em mim não vai faltar unção. Aleluia, irmão. Você não é a oliveira que mente, não. Dentro de você há o Espírito Santo. Dentro de você tem unção. E se tem unção na sua vida, por favor, levanta a sua mão e diga: todavia. Ei, melhor isso, irmão, dia: todavia me alegrarei no Senhor. E aqui não tem azeitona mentirosa não, ou tem? Aqui não tem azeitona mentirosa não, ou tem? Aqui não tem azeitona mentirosa não. Aqui tem azeitona cheia do azeite, cheia do Espírito Santo. Louvado seja Ele. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ou seja, ainda que não haja roupa para eu vestir, ainda que a minha roupa não seja da marca que eu quero, ainda que o sapato não seja da marca que eu quero, ainda que meu telefone celular não seja da melhor marca, ainda que eu só tenha apenas uma roupa para eu vestir, decente, mas eu vou usá-la limpinha, passadinha, e virei para a casa do meu Deus e me exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que as ovelhas desapareçam, ainda que não haja a possibilidade de ter sacrifício em alguns, ainda que alguns não ofereçam sacrifício vivo, todavia eu adorarei o Senhor da minha vida,
porque o Cordeiro de Deus morreu por mim, e eu sou adorador. Eu adoro em espírito e em verdade, todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga comigo, isso é o verdadeiro louvor. Sinal, diga sinal de avivamento. Aleluia, 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 aleluia. O texto diz que Abacuque vai confiar em Deus. Ele vai falar: eu confio na força do meu Deus. Uns confiam em carros, outro em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia. Igreja que é avivada, ela sabe que Deus restaura, renova as nossas forças. Ei, levanta a sua mão direita ou a sua mão esquerda, não importa, porque eu quero dizer para você nessa noite que Deus está fortalecendo a sua mão nessa noite. Deus está fazendo como Ele fez com Neemias. Deus fortalece as minhas mãos para a obra. Deus fortaleceu a mão de Neemias. Deus vai fortalecer as suas mãos para você fazer a obra, irmão. Aleluia. Diga comigo, isso é sinal de avivamento. Para a gente caminhar para o final. Eu, quando li esse texto 3 vezes ou 4 vezes, de maneira zelosa fui tentar buscar nos originais. E é claro que os originais sempre falam algo diferente a nós. O que eu vou falar agora com toda tranquilidade no meu coração, também baseado nos originais, para a gente não errar, porque temos que ter zelo com a palavra de Deus. Mas eu quero que você preste atenção, por favor, no que Abacuque está dizendo no final do versículo 19. Me fará andar sobre as minhas. Tá, irmão, você fechou a Bíblia? Abre, por favor. Me fará andar sobre as minhas alturas. O pronome é possessivo, minhas. Não é a de Deus, é a dele. Mas como assim? O Senhor me fará. Em outra versão diz que Ele vai colocar os meus pés como de uma corça. Meus pés ficarão leves, e eu andarei nas alturas. O que te parece andar nas alturas? Você consegue literalmente romper a lei da física, andar nas alturas? Não. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Abacuque, ele andou na dimensão do Espírito. Ele andou na dimensão do Espírito. E nessa noite o Senhor quer levar você para andar na dimensão do Espírito. Aleluia. Termino. E não é porque as crianças chegaram no templo. Olha para cá. Chama a sua atenção para o primeiro e último versículo do texto. E aqui terminamos. Observe comigo o primeiro e último versículo desse livro. A primeira palavra que nos chama a atenção no livro é sentença. E a segunda palavra é peso. Na verdade, a primeira palavra é peso, a segunda palavra é sentença. A primeira palavra do livro é peso. E a última palavra é
não está explícito. Leveza. Andar nas alturas. Leveza. Aqui, irmão, para a gente terminar, vamos lá. A primeira palavra do livro é peso. O profeta estava sentindo um peso muito grande por causa da crise. Mas no final, ele estava leve. Por que ele estava leve? Porque o seu coração estava incendiado pela presença de Deus. Ainda que você chegou aqui com peso na sua alma, ainda que você chegou com algum peso no seu coração, ainda que uma crise tenha pesado você, Deus quer fazer com que você saia daqui leve, andando nas alturas. Só que para isso, você vai precisar ser incendiado pela palavra, pela presença dEle. Você vai ter que sair daqui avivado. Porque entre o peso da crise, aqui termino, e a leveza de um avivamento, o profeta precisou subir na torre de vigília. De novo, entre o peso da crise e a leveza de um avivamento, o profeta precisou subir na torre de vigília. Entre o capítulo 1 e o final do capítulo 3 tem o capítulo 2. Irmão, entenda isso. Entre o capítulo 1 e o capítulo 3, óbvio, lógico, tem um capítulo 2. O que é o início do capítulo 1? O peso de uma crise. O que é o final do capítulo 3? A leveza de um avivamento. Então o que acontece entre o 1 e o 3? Subir na torre de vigília e experimentar a presença de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida nessa noite. Pastor, eu preciso subir numa torre de vigília literalmente? Não. Você precisa voar nas asas do Espírito e entrar na dimensão do Espírito e tomar posse da glória de Deus, da presença dEle, para você sair daqui nessa noite leve, com seu coração incendiado, para você viver as grandezas de Deus, para você fazer a obra dEle. Se você quer isso nessa noite, vou pedir para você abaixar a sua cabeça e você fechar os seus olhos. Os irmãos do Ministério de Louvor vão estar aqui. Agora você não vai cantar. Não é hora de você cantar. Eu não sei nem se você vai cantar. Até porque o nosso tempo agora sim já passou. Mas eu quero te dar uma oportunidade para você subir em uma torre de vigília. Quero te dar uma oportunidade para você entrar na presença de Deus. Aqui, agora, nesta hora. Eu não sei se tem crise no seu casamento. Eu não sei se tem crise nos seus relacionamentos. Eu não sei qual é a crise, se você está vivendo por crise ou não. Eu não sei, nem sei se você é afetado pelas crises. Eu não sei nem se você está com medo de uma iminente crise financeira que está vindo por aí. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que você pode nesta noite suplantar a crise, entrar na dimensão espiritual. E você pode nessa noite sair daqui com seu coração incendiado, leve em espírito. Eu quero convidar você, irmão, nessa noite, a subir em uma torre de vigília. Devido à hora, eu não vou pedir para você vir aqui ao altar da casa de Deus.
Mas preste atenção. Eu não quero que você seja levado pela canção. Eu não quero que você seja levado porque alguém no seu lugar vai tomar uma atitude. Não. Eu quero que você seja levado, movido pela palavra de Deus que você ouviu. E pelo Espírito de Deus que está falando no seu coração. E pelo seu desejo de se entregar à palavra ouvida. E se entregar ao Espírito que fala no seu coração. Eu quero convidar aqui os abacuques desse tempo, que vão subir em uma torre de vigília para se encontrar com Deus e sair daqui incendiado nessa noite. Se assim você quer, irmão, no nome de Jesus, se coloque em pé. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra meu nome e com muito amor, e eu digo: dê a mão quem está ao seu lado, por favor. Até o fim. Dê a mão quem está ao seu lado, por favor. Além de dar a mão ao seu irmão, você vai erguer a mão do seu irmão assim, para o alto. E pela fé vamos construir uma grande torre. Uma grande torre. Tua voz me traz paz. Os irmãos vão segurar só um pouquinho os instrumentos e a voz. E pela fé vamos construir uma grande torre e vamos subir nela. Somos Abacuque neste momento. Nós vamos tirar os nossos pés desse mundo de crise pela fé agora. E vamos subir nas asas do Espírito, nas regiões celestes. Senhor, contempla os teus filhos. Tomamos posse da palavra pregada, mas também tomamos posse da tua palavra dita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, de que o Senhor em Cristo Jesus nos colocou nas regiões celestes. Subimos com as asas do Espírito pela fé nas regiões celestes. Senhor, incendeia nosso coração. Senhor, incendeia o teu povo. Ateia fogo do céu no nosso coração. E aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, em nossa geração. Notifica a tua obra, Senhor. Nos faz viver a realidade de uma igreja, por favor, Senhor, de corações quebrantados, mas ao mesmo tempo incendiados pela presença do Senhor. Por isso que nós subimos na torre de vigília pela fé, porque queremos sair daqui nessa noite, ó Todo-Poderoso, andando nas alturas, com os nossos pés como de uma corça, andando nas alturas. Eu peço nessa noite o fortalecimento para a vida dos meus irmãos, a graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, o poder do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos cantar ainda que a figueira não floresça. Vamos terminar o culto cantando essa canção e vamos para nossa casa. Aliás, nós vamos sair cantando essa canção, ainda que a figueira não floresça. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto e todavia eu me alegrarei. A comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus esteja sobre o povo dele em toda a terra e a nós aqui nessa noite. O povo do Senhor diz: Deus te abençoe, irmão, uma boa semana, paz de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria. Pode passar na cantina lá e tomar um caldo verde, abençoar as irmãs. Uma conferência.